Opa, seja bem-vindo aqui à segunda parte da nossa entrevista incrível com o nosso ícone, nosso ídolo, monstro do mountain bike, Márcio Ravelli, e vai contar para vocês coisas que, nossa, além de revelar o segredo do mountain bike na visão dele, o cara manda muito bem. Então, curte aí, compartilha, comenta aqui e não se esquece de trazer mais gente aqui para assistir esse conteúdo que está muito, muito bom. Antigamente a gente usava o pneu 1.8, 1.9, no máximo 2.0, entendeu? Agora os galera estão usando 2.3, 2.35. E o próprio aro mais largo, né, Ravel? O Deixa aro o pneu mais... ainda mais cachudo, né, Exatamente. vamos dizer assim. O aro mais largo ajuda, né, a não furar o pneu, ele tem um processo de rodagem melhor, entendeu? Ele absorve mais, você consegue com o aro mais largo murchar mais o pneu, principalmente uma prova de lama, por exemplo, que você tem que andar com a libragem baixa. Se o aro é mais largo, ele fica melhor para andar, entendeu? E Sim. aí ele roda melhor. Pô, legal. Pô, fora os compostos dos pneus hoje, né? Uma coisa que eu estava observando, até nível de Copa do Mundo, até, sei lá, talvez 5 anos, um pouco mais, era comum os atletas pararem, né, no apoio por causa de furo. Hoje acabou, né? Praticamente acabou o furo de pneu. Não, o próprio Avancini, quantas etapas, né, ele furou pneu aí, parava. O Nino, né, o Nino teve algumas provas que ele perdeu. Cara, você não vê mais os caras, dificilmente alguém para, até porque tem o recurso lá da espuma, né, alguns até não estão adaptando, porque carregam um peso a mais, ninguém gosta de carregar, porque o cross-countreiro nato mesmo, se você falar para carregar 100 gramas, ele vai te xingar, ele falou, você é louco, carregar 100 gramas a mais? Então é assim, mas é que nem você falou, o composto do pneu, a parede do pneu ali, a liga, né, o material, Tá muito. cara, tá muito legal. Essa coisa ajudou bastante, né? Isso é tecnologia, né? Pô, assim, Rafael, um detalhe aqui que a gente não falou o aro 29, cara. Isso mudou demais, né? Isso, putz. Pô, Mudou eu tinha uma bicicletinha, tem ainda uma bicicletinha aqui, o meu filho tá andando nela, uma 26, sabe? Era de eu andar com os meninos no engate ali. Pouco tempo atrás eu peguei para dar um rolezinho para sentir como é que era. Cara, como que. Nossa, é até estranho. Eu que sou baixo, fica estranho a bicicleta, né? Fico imaginando o Currado que a gente citou aqui, né? 2 metros, uma bicicletinha era 26, cara. Não, confesso que assim, eu sempre fui adepto principalmente a 27,5. Eu andei, olha, depois que saí do 26, eu pulei em 2013 para uma 29 Caloi, e depois, quando eu fui para a Corratec, eu saltei para 27,5. E full ainda. Aí o que aconteceu? Para mim, questão de técnica, habilidade, circuito travado, saltos principalmente, cara, eu gostava muito, assim, é algo assim que me identifiquei demais com a 27,5, né? Até porque as bikes de enduro, algumas ainda mantêm o 27,5, né? Agora que eles estão migrando. Só que o que aconteceu? O processo da 29 tecnológico do quadro eles foram tão espremendo as rodas, né, entre uma e a outra, a geometria foi ficando mais compacta, que os caras conseguiram chegar a bike próximo de uma 26 com uma roda 29. Então, né, você vê entre eixo, isso facilitou muito, porque daí você tem uma bike ágil, né? Eu confesso que quando eu fechei com a Specialized, que a opção era andar de 29, que eu falei, bom, vou sair da 27,5 e pular para 29 de volta. Coisa assim que psicologicamente eu falava, nossa, tinha meio que um bloqueio, mas eu falei, não, mas pô, com certeza a tecnologia vai. E me adaptei rápido. Então, assim, os meus saltos, no começo eu tinha que dar porque a 27,5 tudo ela antecipa, né? A curva ela antecipa, o salto antecipa, porque você consegue. Eu faço muitas manobras no salto. E tem manobras no salto que na transição da rampa, no meio eu já começo a fazer a manobra, entendeu? Porque você vai fazer um whipper, por exemplo, um transfer, sei lá, o tabletop, se for muito agressivo, né, você não faz saindo da rampa, às vezes você já faz no meio. E eu fui fazer isso logo no começo com a 29, cara, a traseira ficou muito mais para baixo, né? E aí eu comecei a me
Eu falei, caramba, tá atrasado, eu vou ter que, né, dar uma antecipada no processo, entendeu? Então isso aí, mas essa leitura de pilotagem, quando você faz, a gente se adapta, entendeu? E aí a minha adaptação foi agora excelente, então acredito que não volte mais pro 27,5 nem pro 26, isso aí agora já era, isso aí vai ficar, virou passado, né? Fazer o quê? Sim, cara. Eu fiz uma prova com a 27,5, adorei. Uma full 27,5 da Trek, achei legal. É diferente, né? A bike é mais na É, mão, mais rapidinha, mais ágil, mais levinha para guiar. Mas a é rolagem da 29 eu acho que é insuperável, né? Transposição insuperável. de obstáculo. No todo, eu acho que complicado, né? A gente falar que não é. Então, foi aquilo que eu te falei. Logo começaram a lançar os 29, a, ela tinha só conforto, não tinha agilidade nenhuma. As Sim. bicicletas de geometria completamente fora, seat post lá para trás, a angulação da frente muito para frente. Então, você parecia um caminhão andando. Depois Verdade. As era, bikes era, que era, não fala. era bike para maratona. A 29 no início era bike só para maratona. E bike para quem não compete e andar de final de semana e que der o cara, puta, que gostoso andar numa bicicleta. E aí, aquilo que eu falei para você, pô, as bikes foram evoluindo, a geometria foram reduzindo, ficando mais agressivas. E o lance, assim, até porque na 27,5 eu usava pneu 2,35. Então eu aumentava a circunferência da roda. Eu tinha uma roda próximo de uma 29, entendeu? Só que assim, falando de 27,5, só se for de full, porque se você andar de 27,5 de rígida, cara, quase, parece que você está andando uma 26. Ela é muito dura, né? E a 29, com esse conforto e a agilidade que veio aí, é difícil agora mudar, né? Então, e até um conceito comercial, né? Hoje, o mercado gira só em torno de 29, né? Se você eu tinha até que as bikes eu acabo ganhando dos patrocinadores, né? No nosso contrato, mais ou menos funciona dessa forma. Sempre que você compete, no final do ano você tem a bike. E você vende essa bike, né, no final do ano. Cara, e para vender a 27,5? Ninguém quer, cara. As pessoas não querem mais. Ela fala assim, ó, eu tive que vender a minha assim por preço de banana. Uma bike que era toda carbono XTR e a bike super boa, tecnologia lá em cima. O cara falou, não, 27,5 eu não quero. Entendeu? Você vende uma 29 preço quase, né, de mercado mesmo, vai vender uma 27,5. Você casa com ela, Entendi. entendeu? É mais ou menos por aí. Aqui, Ravel, e fala um pouquinho para mim, cara, da sua visão, falando ainda das bikes, a respeito do tubeless, né? Eu acho que, assim, depois do freio a disco, talvez para mim foi a coisa mais, sei lá, mais transformadora na mountain bike, assim. Não sei, tem tanta coisa, né? Suspensão, freio, mas o tubeless, andar com líquido, né? E uma calibragem baixa é muito bom, né? É muito diferente de andar com câmera. Pô, eu cheguei a andar com quase 40 libras no mountain bike, cara, acreditando que ia andar mais rápido, né? Pensa. Não, mas é por aí mesmo. Eu lembro essa calibragem que a gente tinha antigamente, justamente era para não furar o pneu, né? Você fala, ó, se eu usar meia libra mais baixo, a primeira pedra que vir, puf, fura. Cara, essa evolução que veio, eu até acho que ela devia vir até antes, na minha época, porque eu lembro que eu corri uma Copa do Mundo em Portugal em 99, que não sei se você pega os vídeos antigamente e viu os caras andando com câmera de ar e quase cheia no bolso traseiro, aqui ficava aquela rodela assim, ó, quase parecia o arco aqui do anjo. Então você tinha isso, porque assim, você largava uma prova sabendo quase que 100% ou 99% que ia furar, né? Então a gente sabia disso, a gente falava assim, bom, se você tem uma equipe e a corrida permite, ó, fica aí com uns 10 pares de roda aí para mim, porque vai furar. Era essa a certeza que a gente tinha antigamente nas provas de mountain bike. E a gente até naquela época, as motos já usavam líquido. Tinha aquele slime, lá slim, não sei lá como é que falava, algumas coisas. Trator já usava isso muito tempo atrás, né? Sabia que trator usa líquido, né?
Sim. E o trator, ele chega a usar 30 litros de selante no pneu. Caraca. É engraçado, né? Essas coisas, depois do que eu... Porque eu tive um selante que era com o meu nome, né? O selante Ravelli. Daí a gente não tem mais, né? E então eu vivi um pouco essa era do selante, Que de legal. desenvolvimento, inclusive. Era um cara de Ribeirão Preto, da SWS, que é uma empresa química que fazia, o cara gostava de bike, gosta ainda de bike, e a gente acabou produzindo, só que o nosso selante, Cristian, ele era com amônia, né? E tem o selante sem amônia à base de água. Só Sim. que não tem jeito, cara. Você quer vedar o furo lateral, tem, tem que ser. Hoje, talvez, os caras já estão desenvolvendo, nanotubes, enfim, alguns outros estão conseguindo desenvolver umas partículas melhores, um selante mais, mais viscoso ali para você tampar. Porque logo que a gente viveu lá, os primeiros selantes era leite, né? Você botava um leite ali, mas eu fiquei na mão com selante no início, vários, assim, vários. E hoje, cara, depende do selante e dependendo até do furo, ele tampa, né? Se for um furo aí, às vezes de, sei lá, quase meio centímetro, o bichão, às vezes até dá para você voltar para casa, né? O mais chato, às vezes, o furo lateral, né? Porque como você tem o furo lateral e você tá ali pressionando, o pneu aquela abertura vai abrindo, né? É, Aí você tem facilitou bastante também macarrãozinho, né? o macarrãozinho, né? Agora, o que facilitou a nossa vida foi também, como você tinha falado lá atrás, o composto do pneu relacionado ao selante, essa união, né? É. Então, assim, arrancou fora, não é só arrancar fora a câmara do ar. O ar ficou mais largo, o pneu ajudou, e aí o selante veio para dar aquela, né? Como é que fala? O tempero ali, né? O molho A do cereja do macarrão. bolo, né? Cara, e não tem mais, cara. A evolução aí, eu acho assim, e aí vem a performance, né? Porque com tudo isso aí, você tem a possibilidade, independente da pista, né? Você vai lá, nessa pista eu vou usar uma libragem X, naquela eu vou usar uma libragem melhor. E não altera muito, assim, você não vai ficar quase na mão, porque às vezes você dá umas mastigadas com o aro numa pedra, você fala, ai, furou o pneu. E lá em Araxá mesmo, na Copa Internacional, eu dei várias castanhadas com o aro, cara, mas aquelas de sarada mesmo, de você sentir o aro direto na pedra, que eu falei assim, nossa, perdi a corrida. Cara, e fui embora. E eu tava o quê? Com 18 libras. Eu até uso um pouco mais que o normal, tá? Sabe por quê? Que eu uso uma libragem mais que os caras. Às vezes depende da prova, eu uso lá em Petrópolis que tinha salto. Quando você usa salto, você tem que tomar cuidado com o pneu murcho, porque senão o pneu sai do aro. Que a pressão que você desenvolve no impacto é muito maior. Então, se Sim. você faz o salto e dá aquelas mastigadas, é perigoso você cair da bicicleta, porque daí você sai da aderência. Sim. E em Araxá tinha saltos e tal, mas aí eu consegui dar uma murchadinha no pneu. E dei várias castanhadas achando que tinha furado. Cara, não furou. E assim, eu andei de ground control lá, que é o pneu da Specialized um pouquinho com a parede mais. Ele é Sim. pesado, cara, mas é um pneu que você tem a garantia que não vai ficar na mão, né? Que nem o Renegade, que é um pneu mais rápido, um pneuzinho que desenvolve mais, a paredinha mais fina. Eu não recomendo usar um desse na canaça, por exemplo. Você vai desenvolver bastante na reta ali, na superfície mais lisinha, mas vai chegar na pedra, você vai ter que saber lidar com ele, porque a parede é mais fina. É um pneu para tirar peso, um pneu para desenvolver diferente, né? Enfim, é mais ou menos isso aí. Pô, massa demais, Ravelli. Ravelli, fala para mim um pouquinho mais aqui, cara, da parte competitiva, né, em relação a essa questão de provas hoje, né? Você falou que as provas são mais curtas, a qualidade parece que aumentou, o treinamento mudou todo, e a quantidade de provas também, né, Ravelli? Antes você tinha muito menos provas, então dava para escolher mais prova, dava para focar em prova. Hoje um atleta aí, tirando os caras de ponta que realmente, né, correm bem estruturado, né, bem planejado o calendário,
a maioria dos atletas amadores, pô, corre fim de semana sim, fim de semana não, ou fim de semana também, e virou uma loucura isso aí, né? Conta um pouco, como que você faz para escolher essas provas? Como que você faz para sentir as provas que você deve ir, as que você não deve? Como é que você, que você dá de dica para a galera aí? Bom, no meu caso, por exemplo, eu sou um cara, né, e fui um atleta minha vida inteira que eu nunca gostei de andar no estradão. Apesar de organizar prova no estradão, uma prova de maratona, com as suas trilhas, né, enfim, eu sou 100% cross country. Assim, o meu desenvolvimento, a minha bicicleta é regulada para cross country, o meu trabalho físico é voltado para o cross-country, o meu tipo de treinamento é voltado para o cross-country, porque ele é um pouco mais específico, daí vem a questão até agora do funcional, tipo de potência, tipo de treinamento mais técnicos, voltados, provavelmente aí tem uma sessão de salto, uma sessão de rock guard, uma sessão de curva mais rápido, enfim. Esse é o meu foco. Então, o que acontece? Tirando alguns atletas, às vezes, que até é obrigado, comercialmente falando, e até por uma questão de equipe, patrocinar um evento ou outro, que ele tem que comparecer lá, já aconteceu isso comigo também, mas eu sempre montava o calendário em cima do quê? Primeiro, cross-country, segundo, nas principais provas. Que hoje, assim, um atleta hoje, no nível que está o Elite, o Cocuzzi, Rubinho, Avancini, esses caras, eles têm que meio que focar nessa nata em cima, que seja, quer Olimpíadas, né? Então vamos participar das provas do ranking. Quer Campeonato Brasileiro? Vamos participar das provas do ranking estadual e por aí vai. Então o meu processo mesmo, assim, até em algumas provas, Christian, no início do ano, eu montava o calendário meu. Ó, vou começar o treinamento lá em novembro, dezembro, janeiro, fiz uma base legal. O brasileiro, e tô com a antena ligada no brasileiro, que assim, eu fui 12 vezes campeão brasileiro justamente procurando essa periodização. E aí, o que que eu fazia? Em julho é o brasileiro, tá? Então, assim, bom, eu tenho que estar lá 110%. E assim, todos os aspectos, psicológico, físico, saúde, porque assim, o atleta, se ele treinar demais, ele não tem saúde, ele acaba ficando doente, gripe, sabe, insônia, enfim, aquela coisa que você sabe até mais que eu. E o que acontece? Você fazendo essa periodização, eu praticamente eu vinha do início, então assim, tinha algumas provas que eu fazia um mini ciclo ali, um mini pico de treinamento específico. Então eu fazia uma periodização um pouquinho melhor para ter um resultado um pouquinho melhor também. Que era o quê? Ah, aqui tem um ranking brasileiro e aqui tem um campeonato estadual. Se eu conseguir ganhar com esse tipo de treinamento que eu estou fazendo, maravilha. E aí também vem outra. A pista se a pista é mais técnica, eu sou mais técnico, então eu faço menos força e consigo trabalhar mais com o meu dom ali, tá? Quando é uma pista muito mais de força, e eu mesmo estando sem o tipo de treinamento, cara, você pode vir até com bike elétrica, que se você não estiver bem, não vai adiantar, entendeu? Mas o que acontecia? Então, o atleta tem que saber o seguinte, esses minis picos, você tem que estar bem ali, você tem que aparecer. Só que a pirâmide principal aqui é o que você tem que estar lá 100%, 110. Então, o que eu fazia? Cara, eu procurava ficar aqui nos 80% ou 90%, independente do resultado. Se o patrocinador gosta ou não, é lógico, se pudesse ganhar, todo mundo quer ganhar. Porque assim, chegou num nível tão grande hoje, eu peguei essa era no final do meu profissionalismo. Quando eu comecei, eu cheguei a ganhar 26 provas um ano, invicto. Caraca! 92, 93, 94 até que não foi um ano tão bom, mas 91, 92, 93, 91 eu comecei, 92, 93 eu fiquei um ano ali, eu ganhei 16, 17 provas, no outro ano 20 e tanto, e era assim, corria tudo que tinha na frente, porque também é uma coisa que a gente estava começando, eu não tinha tanto assim, eu era um pouquinho a mais do que os outros ali, porque eu comecei a desenvolver um trabalho e eu trouxe esse dom meu, né, para o mountain bike, que eu tinha uma característica de técnica muito forte, eu subia muito e eu tinha uma tática muito boa, que era absorver essa coisa de competição. Então eu vivia isso, então para mim nada se abalava assim.
Se você chegasse para mim à noite e me desse um cachorro quente, eu ia comer cachorro quente, no outro dia eu ia ganhar a corrida. Então eu não me abalava com essas coisas extras, entendeu? Tinha o psicológico muito forte. É óbvio que tinha pontos que nem o caldo de cana fazia efeito, né? Como teve lá. Mas, assim, já era diferente, o foco era diferente, porque eu era um bike, eu jamais faria isso no Campeonato Brasileiro, tomar um caldo de cana, por exemplo. Então, assim, o foco é diferente. Então, quando você vem construindo essa energia, você vem trazendo essa energia, essas pequenas energias que você coloca no meio do caminho, que é obrigatório você fazer ranking, por exemplo, Taça Brasil. Vamos começar aqui atualmente. O cara vai na Taça Brasil, vai todo mundo lá. Por quê? O cara quer conseguir ranking. E o ranking é bom para poder largar bem em Araxá, para largar bem no Campeonato Brasileiro, porque também não adianta o cara falar assim, só vou treinar pro brasileiro e não vou fazer mais nada durante... Tá, o cara larga lá no final do pelote, Acabou. dançou, acabou. Não vai, só se ele virar um super-homem e conseguir ir para a primeira fila. Então, assim, você tem que pensar tudo isso. Então, o calendário hoje do cara, ele está muito voltado também a questões de largar na frente, de pegar ritmo, de fazer uma periodização. Então, assim, só que eu acho que o atleta hoje, ele tem que buscar esses mini ciclos, né, periodização, esses picos mais, assim, e focar no pico principal. Porque, cara, você pode perder todas as provas que você compete no Brasil, mas se você ganhar o brasileiro, você é o rei. E o brasileiro te leva para o Pan-Americano, o brasileiro te leva para o Campeonato Mundial, o brasileiro te leva para as Olimpíadas. Nós estamos falando hoje um pouco diferente, assim, no caso do Avancini, por exemplo, que o Avancini, assim, ele está quase invicto, tirando a Copa do Mundo, né, ele está quase invicto quase em todas as provas que ele competiu. E estou falando assim, não são provas de fundo de quintal, são provas, né? Desde Araxá, Petrópolis, Cape Epic, que ele só não ganhou, porque também tem uma questão de... Não estou nem falando que o parceiro dele é fraco, estou falando uma questão de parcerias, de momentos dentro da prova, momentos do seu adversário, momentos da quebra da bicicleta, mas assim, ele andou num nível top. Sim. E para chegar no nível igual dele no ano todo, aí tem que vir um processo muito tecnológico, tem que vir um processo de medicina, de fisioterapia, aí nós estamos falando de um cara super profissional, uma coisa assim que é além do normal. E aí o custo é muito alto para manter essa característica, entendeu? Na minha época não tinha tanto custo, a gente tinha um custo básico, assim, para se manter. Então, assim, e é o que os atletas um pouco abaixo têm, eles não têm um recurso muito grande. Então, se não tem esse recurso muito grande, a gente tem que começar a pensar nessa maneira. Vai para as corridas para pegar ritmo, e eu sempre, assim, chegava perto do brasileiro, um mês antes, eu procurava correr algumas provas de speed, que para mim é essencial, sabe, aquelas provas de vira, arranca e tal, assim, é lógico, você tem que tomar cuidado para não se machucar, mas, cara, isso faz parte do contexto, entendeu? Sim. O cara fala assim, eu vou correr uma prova, e você viu que, voltando até, cortando um pouco, você viu que o Nino Fluking vai correr uma prova de speed agora esses dias, essa semana, porque eu tenho certeza que o Nino viu que falou, bom, eu não estou conseguindo ler, chegou Van der Poel, tal, eu vou ter que entrar na onda também. Os caras não são bobos, entendeu? Todo mundo sabe que. Então, assim, para alguns funciona, para outros, de repente, funciona menos, mas aí você tem que saber a característica. E o que acontece hoje, basicamente é isso, né? Você tentar procurar um período da tua vida ali dentro do ano e falar assim, ó, eu vou estar nessa época que eu vou estar voando baixo, eu vou fazer tudo, porque daí, Cristian, não é só a periodização de treinamento, alimentação, é o lado da energia emocional que você leva naquele pico. Porque se o atleta está assim, super treinado, mas ele está sem o foco, sem a energia, sem a positividade, cara, ele chega aqui no pico sem o samba-lelê, sem a essência do negócio ali. Ele vai super bem, ele fala assim, pô, fiquei em segundo, o que faltou ali para chegar, entendeu? É tudo isso, cara. Então, eu acredito sempre nessa, assim, porque, ó,
pega os 10 primeiros do ranking da Elite, todos eles estão olhando o que o outro faz. Não tem o que... E garanto para você, todos eles estão treinando, talvez um pouquinho mais que o outro, mas o outro já fica sabendo também, o outro está fazendo 200 quilômetros, opa, vamos fazer também. O outro está fazendo, puxando ferro ali, o outro está tomando aminoácido X, vou tomar, tem uma suplementação nova aí. Porque, cara, o mercado é muito aberto, as informações é muito rápido, elas acontecem muito, entendeu? E aí só viraria super-homem alguém fora do comum se usasse coisas ilícitas, entendeu? Porque fora isso aí, o resto tá tudo a mesma coisa. Se tiver alguém assim, muito super-homem fora do normal, que não é super-homem, se torna um super-homem, é porque tá fazendo algo de errado. O restante, cara, vem com essa energia, vem focado. Se não conseguir chegar... Pô, Eu trabalhei muito dessa forma de vir. E o que acontece é o seguinte, eu lembro muito bem, cara, que eu vinha assim, antes do brasileiro, os caras falavam assim, pô, o Ravel não tá andando, pô, ficou em quarto, ficou em quinto. Eu falei, não, deixa que fale. O meu patrocinador, eu lembro que o Jean da Scott, uma época assim, que no início, quando eu falei para você que eu ganhei 26, 20 e tantas provas, só que conforme os anos iam passando, as coisas iam ficando um pouquinho mais difíceis para mim. Porque o que acontecia, a galera ia se atualizando também. E aí, eu cheguei a uma prova, olha, teve uma prova do Paulista aqui em São Paulo, na Araçariguama, a prova, a volta, dava 17 minutos a volta. Eu abri 16 minutos do segundo, eu dei volta no segundo colocado, para você ter uma ideia. Então, assim, 16 minutos eu cheguei na frente do segundo colocado. Então, era assim, era algo surreal. Só que isso foi logo no início que era, assim, absurdo, né? Eu vim com tudo, aquilo que eu te falei. Os anos foram passando, eu fui ficando mais difícil. Aí começaram a bater guidão comigo. Daí eu lembro que veio o Abraão, começou a bater guidão comigo, eu perdi um brasileiro para ele, que ano que foi? 97, se eu não me engano. Eu perdi um brasileiro para o Irivan em 94. Eu perdi um brasileiro, se eu não me engano, para o Albert. O Albert foi assim, na minha era profissional, foi o atleta que mais me deu trabalho em todos os sentidos, porque você olhava para ele, era um pau de vira-tripa. Só que ele sprintava, ele subia, ele era super técnico. Então eu achei assim, principalmente o técnico, era um cara à minha altura, que era um cara assim que... Porque se entrava no circuito, todo mundo se conhece. Quando entrava no circuito, que era muito técnico, os caras falavam assim, pô, nesse circuito aqui, o Ravel aqui vai... Esse é o lado que eu falo para você, quando existe o lado emocional, que essa energia que o cara te coloca lá em cima e coloca ele para baixo, é isso. Quando um cara chega assim e fala assim, hoje é assim, né? O cara entra no Facebook lá, amanhã vai ter a corrida X, a pista está muito difícil, eu espero fazer... Cara, já começou a derrotar ali. Porque o Rock Guard é isso, aquilo, espero chegar bem, fazer uma boa para o cara. Não precisa falar, mas você tem que ir lá, arrebentar, eu vou largar. Você entendeu? Assim, para mim, na época, não existia a possibilidade de perder. Para mim, perder não tinha essa palavra, não entrava no meu vocabulário. E assim, a qualquer custo, é lógico, tem as regras que você não vai bater, machucar, andar com faca e tal. Existe um limite, que daí a gente não precisa nem dizer isso. Isso é da índole de cada um, né? Da criação, enfim, da família e tudo mais. Mas ganhar a qualquer custo, dentro das 4 linhas ali, realmente era algo assim assustador. De você, sabe, dormir com a bermuda, dormir com a bicicleta, mastigar a bicicleta 24 horas por dia. Então, assim, para mim era algo assustador, né? Que quando eu praticamente parei de competir em 2005, profissionalmente falando, para mim foi uma morte que eu tive ali, porque assim, parecia que alguém da minha família tinha morrido, porque foi algo assim que levantar todos os dias de manhã para querer pedalar, eu falei assim, cara, esquece, desliga, você não é mais profissional. Até pouco tempo atrás era assim. A Vanessa, ela falava assim, onde você vai? Eu falava, não, eu preciso treinar. Eu falei, mas treinar para quê? Onde você vai? Não, porque, então essa coisa, sabe, eu sempre fui um cara bitolado para essa conquista. E assim, Cristian, era algo assim surreal. Eu vejo isso em alguns atletas. No caso do Avancini, você vê que é algo a mais que só um treinamento. É algo ali superior, né? Aquela energia, o cara focado, você vê que o cara, ele, sabe, quando o cara mira aquele negócio e fala assim, é aquilo que eu vou buscar.
E quando você tá nessa vibe, cara, ninguém te derruba. É Legal. lógico que é difícil o trabalho, né? O conjunto da coisa não é tão simples assim, mas, cara, e não dá pra, essa coisa que eu tô explicando, não dá pra, se a gente pudesse botar numa televisão e desenhar tudo que a gente, né, como é feito, seria muito mais fácil. Mas às vezes é de cada um, cara, porque cada um tem, o cara tem dor de barriga, outro não, o outro, enfim, e assim vai. Pô, e é muito legal hoje, assim, pô, hoje existem muitos recursos, né, para você trabalhar essa questão da mentalidade esportiva, da psicologia esportiva e tal. Pô, eu achei surreal. Coincidência, estou até com um livro aqui, cara, que eu ganhei de psiquiatria do esporte, fala muito sobre isso. Então, hoje tem literatura, né? Você consegue achar um livro desse para comprar, ler Então, e aprender. Pô, como é que você começou a desenvolver isso lá atrás, Ravelli? Pô, porque assim, o primeiro clique que eu tive de que existia alguma coisa invisível na performance esportiva foi numa prova da Inconfidência em 1993, a clássica 21 de abril aqui em Minas, que, cara, eu escutei uma fofoquinha assim antes da largada, cara, eu larguei possuído num troço e ganhei os negócios que não tinha como, assim, sabe? E aí eu acabei a corrida e falei, cara, existe um negócio além do físico, sabe? E a partir de então eu fui desenvolvendo isso naquela época. Como é que foi isso para você? Porque a gente não tinha informação de nada, não existia, não sei. Eu, pelo menos, não tinha informação nenhuma. Então, assim, eu tinha um cara que era o mentor aqui da minha cidade que mandava a gente ficar concentrado. Era só isso, concentra. Guarda, guarda, concentra. Não olha para o lado, não dá risadinha, e nananana, concentra. Era isso que a gente fazia, sabe? Como é que você foi buscar isso? Porque eu vejo que isso é muito forte em você. hoje em dia tem esse protocolo, né, de que nem você falou, não fecha a cara. Eu, assim, é lógico que durante a semana do brasileiro mesmo, você não conseguia falar comigo. Era algo, assim, muito chato. Só que eu conseguia meio que ser um pouco duas caras, porque eu tinha um público que gostava de mim, eu tinha os fãs, então, assim, eu tinha que dar a cara ali para poder fazer um treinamento, porque é como o Avancini viveu isso. Eu sempre dou o exemplo dele, porque ele viu isso nas Olimpíadas, né? Lembra que tu teve que Cara, comentar? sim, eu vi É, isso. Eu trabalhei de médico lá, vi ele machucado, a galera hostilizando ele, porque é. ele não foi lá. Cara, não é fácil você conviver com isso, né? Você ser tudo aquilo e teve uma época, porque logo no início, quando que eu comecei dentro do profissionalismo e dentro do mountain bike, o que aconteceu também, Cristian, que foi assim, logo no início, a primeira coisa eu falei assim, bom, eu fui para uma corrida aqui, e eu ganhei. Eu falei, caramba, os caras falaram, meu, com essa técnica, os caras meio que deram um start assim, os atletas falaram assim, daqui, com essa técnica que você tem, e ó, você melhorar sua performance um pouco, você vai virar o cara do Brasil. Sabe quando você fala assim, essa frase, você fala assim, cara, é mesmo, né? Eu acho que porque assim, de eu ser assim, corajoso, ser despojado, de buscar isso já vem lá de trás, desde a época que eu era pequeno mesmo, assim, de saltar. Eu com 8 anos de idade saltava 10 caras deitados no chão, entendeu? Eu sempre fui assim, é uma coisa assim que até a Vanessa, ela é psicóloga e ela é numeróloga. E ela, na numerologia, ela fala que tem os números que as pessoas, ela consegue fazer, o que cada um é, o que não é, e ela fala, ó, você é uma pessoa que ninguém te derruba, que você faz isso, que faz aquilo, que você tem um foco, quando você coloca uma coisa na cabeça, você vai até o final, custe o que custar, sabe? Então, assim, isso eu já vivo desde criança. Só que o que aconteceu, eu peguei tudo isso aí e trouxe para o esporte, entendeu? E aí foi só desenvolver. E aí o que aconteceu, eu comecei a desenvolver a técnica que eu tinha, porque para mim, a técnica, ela é uma coisa assim tão... Não estou falando só pegar e montar em cima da bicicleta, é desenvolver uma sabedoria dentro da competição, de saber o exercício na hora certa, de saber poupar na hora exata, de saltar um pouquinho mais que o teu adversário e ganhar 2, 3 segundos a mais, você entendeu? De usar uma calibragem. Então, tudo isso, essa leitura, e não fala às vezes só de... As pessoas falam assim, não é só técnica. Ah, vou lá e vou passar no Rock Garden. Não, é de saber, ó, você vai passar no Rock Garden sem furar pneu,
sutil, porque eu também, Cristian, eu sempre me preocupei em fazer tudo isso com a imagem, com a parte de marketing, porque não, é tanta coisa, né, que se você parar para pensar, hoje em dia você vê um cara subindo, depende da subida, se você falar para ele assim, ó, antes da largada, o cara fala assim, que coroa você tá? Ah, eu tô com 34. Você viu lá, o cara tá com 38. Cara, você já fala, que 38, né? O Vancinho tá com 38. Ferrou, né? Você já, dá um tec, né? Você cria uma interrogaçãozinha, assim. Então, essas coisinhas, eu trabalhava muito isso, de passar em pontos de água dentro do circuito de Coroão, coisa que às vezes não conseguia passar, mas passava. Que massa, cara. Eu já cheguei a aprender respiração para ponto de água das equipes adversárias, entendeu? Os caras não Assim, veem que você estava esgoelado, né? depois que virava a curva, eu quase caía duro no chão. Mas, assim, eu não mostrava que eu estava derrotado. Então, assim, essas coisinhas que eu ficava matutando na cabeça, como é que eu ia ganhar do adversário, porque hoje em dia o cara está muito só focado no treinamento, faz 200 quilômetros por dia, e ele não pensa no leque que ele pode trazer dentro da competição. Que Ele não foda. pensa. Então, assim, eu trabalhava muito mais em cima A do falha. adversário, da falha do adversário, do que às vezes até, porque as minhas qualidades eu tinha. Eu colocava em prática, só que eu trabalhava em cima do adversário, das falhas do adversário. Então, assim, na minha época, assim, o Abraão era forte para subir, era ruim para técnica. O Aldair era muito forte para subir, um pouco de técnica, mas tinha né, o trabalho assim, largava um pouco psicológico, ficava um pouco para trás. O Wanda é um cara que você não podia trazer para o sprint e fazia um contrarrelógio muito bem. Então ele não tinha tanto assim a parte minha técnica que sobressaía dele. Então eu tinha que abrir em alguns pontos. Entendeu? Na época assim do profissionalismo ali que a gente estava, então todo mundo se conhecia. E tem essa lance que eu falei para você, você entrava numa corrida, se era muito técnico. E se chovia principalmente, o cara falava assim, ó, não dá para andar com a velha na chuva, que eu andava bem na chuva, entendeu? E assim, e os caras me jogavam para cima com tudo isso, né? Esse psicológico, essa balança aí sempre, né, favorece um pouco mais quem tem essa característica. E eu fazia questão de ter uma característica como essa, entendeu? Quando você cria uma característica como essa, todo mundo sabe. Hoje em dia, se você pegar alguns atletas que dependem do circuito, você sabe mais ou menos quem vai andar. A gente tem, né? A gente tem acompanhado. Você está na mídia aí, você chega numa prova lá, você olha o circuito, você já sabe quem pode andar. Independente se é o Avancini e tal, você fala assim, ó, nesse circuito aqui eu acho que aquele, você faz uma aposta. Aquele, porque você sabe mais ou menos o estilo de cada um andar, né? Então, é isso. Aí você fala assim, ó, vai ter uma prova não sei aonde, nossa, só planão, só assim, ó, planão e vai vir pro sprint. Aí você já cria, você já faz aquela aposta. Ah, então aquele cara que até, ixi, no meu caso era assim, se viesse prova pro sprint, os caras falavam assim, cara, o Camon era assim, era o campeão do sprint, o Vande sprintava bem, até o Orbit sprintava bem. Tanto é que quando eu falo que o Orbit foi o meu maior adversário, que quando ele chegou, saiu da Júnior, da Sub-23 e entrou na Elite, foi muito difícil eu desgarrar dele durante uma prova. A gente chegou a brigar dentro de uma pista do cross country, eu lembro muito bem, em Canela, Rio Grande do Sul, da largada, cara, até, assim, eu só fui, e assim, estudando o adversário, curva a curva, ele atacando, eu atacando, eu descia, ele descia, e aí onde que eu soube sair dele foi justamente na parte técnica que eu tive que andar mais do meu limite, e aí eu corria risco de cair, passava no Rock Guard a 30, eu tive que passar a 40, entendeu? Ele passava a 38, então assim, a diferença era muito grande, só que esses 2 segundinhos que dava a minha diferença, e a diferença era assim, apertadíssima, entendeu? Então todas essas coisas, essas características que os atletas precisam se conhecer muito assim, cada um, entendeu? E praticamente é isso. Eu trouxe essa carreira minha, dessa bagagem. Engraçado, né? Hoje, falando de organização de provas, eu não sei como que são os outros organizadores, mas hoje eu durmo.
de véspera de corrida. Hoje eu já durmo. Mas eu cheguei assim 2 dias sem dormir, marcando o circuito sozinho, ir lá, levantar à noite, 1 hora da manhã. Puta, eu esqueci uma placa eu esqueci aquela curva de marcar uma placa. Pega o carro e vai lá e marca a curva, porque só tem cal e só tem uma fita. Eu tenho que colocar umas 2 placas, porque eu acho que ali o cara vai errar o caminho. Cara, eu acho que não precisa chegar tanto assim, mas eu sou assim, o meu, cara, e assim, Legal. essa energia que eu coloco em cima daquilo que eu vou fazer é tão intensa, e é engraçado assim, que às vezes depende muito da pessoa, que quando ela vai muito intenso com a coisa, ela se desgasta tanto que ou o cara para de correr, de competir, né? Ou ele fica mais um no pelotão. No meu não, cara, essa energia era tão intensa que eu não vi o fim. O fim era chegar em primeiro. Enquanto não chegava em primeiro, era assim, e não tinha a hipótese de falar assim, segundo, terceiro, não, eu tenho que chegar lá, como é que faz? Buscar, tô dormindo menos, então tem que dormir mais, tô dormindo mais, então tem que dormir menos, entendeu? Essa resposta, eu só sabia, Perfeccionando, né? e eu era assim, e eu fazia os testes meus, as coisas acontecerem, né, eu sempre fui um laboratório ambulante comigo mesmo, e eu arriscava, eu falei assim, eu vou arriscar, porque se eu não fizer, eu não sei como é que vai saber. Eu posso até errar, mas eu vou lá, vou arriscar. Na era que comecei a correr as primeiras Copas do Mundo e Mundial, que os caras saíam a bicicleta nas costas e não entendiam por quê, no meio do barro, eu falei, que esse cara tá saindo a bicicleta nas costas? Cara, eu pegava o Japi aqui, que tem 9 quilômetros, logo que eu voltei do Mundial, na semana, meti a bicicleta nas costas e comecei a subir 9 quilômetros com as bicicletas nas costas. Subi 2 vezes o Japi, subi a correr a pé, aí comecei a incrementar a parte de corrida dentro do meu tipo de treinamento, que naquela época a gente usava muito, os atletas usavam muito. Hoje eu não sei se o pessoal está usando muito por causa de lesão, talvez não sei se... Talvez faça parte entre um ou outro. Mas é isso, cara. A vida é tão curta que a gente tem que aproveitar e acelerar o 220 o máximo que puder. Cara, sensacional, velho. Sensacional, sensacional. Pô, Porque, eu acho, eu penso muito assim, alinhado com o que você falou, né? A vida é muito única para não ser intensidade máxima, né, Ravel? Cara, é, sensacional essa conversa nossa. Putz, temos que voltar mais, fazer conversar. não, a gente pode fazer o capítulo 2 aí, 3, Vamos 4, fazer o 5. capítulo 2. Pô, não sei nem quanto tempo passou, cara. Deixa eu olhar aqui. Pô, incrível, velho. Ô, Ravelli, e a gente tem que terminar, cara, senão a gente vai ficar uma É, longa não, mas metragem. vamos deixar umas informações para depois, Vamos senão deixar, fala cara. tudo. Quero falar muito contigo ainda de mais pontos da sua carreira, falar um pouco mais também de mercado de bike, de técnica. Quero pegar informações, quero fazer curso com você de mountain bike. Vamos Pô, fazer. massa, cara, muito legal. E, pô, vou te fazer a pergunta clichê aqui das entrevistas, mas que sempre escuto coisas tão legais que eu decidi perguntar para todo mundo. E queria saber de você, Ravel, qual que é para você o grande segredo do mountain bike, cara? Ó, isso aí. Cara, o grande segredo do mountain bike é viver intensamente o mountain bike, amar de incondicional, né, a modalidade, que é uma modalidade, sim, independente de que você vai ser, se é profissional, se é cicloturista, seja o que for. A gente tem que gostar muito do mountain bike, e o segredo sempre está lá no topo da montanha, né? O segredo do mountain bike está lá em cima. Quem quiser tem que ir lá subir e buscar. Massa, cara. Porra, velho. Cara, brigadaço aí pelo seu tempo, pela entrevista. Foi incrível realmente que bater esse papo contigo. Aprendi Legal. muita coisa. Pô, caíram várias fichas para mim aqui. Você é um cara sensacional dentro e fora das pistas. Estou muito feliz de ir lá, né, dia 5 lá, largar lá em Delfinópolis na sua prova, mais uma prova que eu vou ter a oportunidade de participar. E realmente agradecer aí e te pedir para deixar aqui, cara, por último, seus contatos aí, como é que o pessoal te acha, rede social, site. A gente vai colocar o site da inscrição das provas aqui, mas fica à vontade aí para dar telefone, Bom, beleza? tem o site inclusive do GP Ravelli, né, que a minha filha cuida junto com a Vanessa, o contato@gpravelli.com.br, que são as informações todas das nossas provas, né, tanto da canastra quanto do GP Ravelli. Tem o meu Facebook pessoal, Márcio Ravelli, né, eu tenho até como atleta, o Instagram também, Márcio Ravelli. E é isso, quem quiser informação, entra lá,
manda lá um oizinho que eu sempre, quando der, eu respondo. Tenho bastante informação, mas eu respondo pra galera. E é isso aí. Show. Cara, brigadaço de coração aí, sensacional a entrevista, valeu demais, velho. Um abraço. Tamo junto, Cristian. Precisar, tô aqui. Valeu, tchau, tchau. Valeu, até mais.